tudo bom com vocês? Eu sou a Tatá e sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje o vídeo é um pouquinho diferente do que acontece por aqui. Eu pedi pra vocês deixarem perguntas lá no Instagram. Sigam esse Instagram que está passando aqui. E também lá no Face. E vocês mandaram perguntinhas. Estão aqui, ó, diversas perguntinhas que vocês querem saber. E eu vou responder pra vocês, tá? A primeira é do Paulo. Lá na Paraíba. Beijo, Paulo, um cheiro, fique com Deus. Como está sendo sua rotina na quarentena? Quais os cuidados que vem tomando? Se as crianças vêm saindo, como eles enfrentam essa situação só em casa, já que nós adultos estamos loucos. Bom, Paulo, nós estamos tomando todos os cuidados necessários, né? Afinal, não é uma crise, é uma pandemia, né, mundial, e o Ceará decretou estado de emergência e o município de Iguatu também. Por incrível que pareça, o Iguatu apresenta muitos casos e isso é bastante preocupante. Então a gente não tem saído de casa, até porque os meninos são asmáticos e tem alguns problemas respiratórios que, se pegassem o Covid-19, infelizmente seria bem mais agravante. E a gente tem feito muita coisa, a gente tem brincado, feito receitinha, algumas coisas eu posto aqui, outras não, né? Mas a gente tem tomado bastante cuidado desde o dia 18 do mês passado, de março. Os meninos não têm saído de casa pra nada. Eu saí 2 vezes pra fazer compra só, pra ir no mercantil, porque eu ia fazer uma compra maior. E aí eu achei melhor ir. E o Márcio sai só pra cumprir algum compromisso com algum cliente, mas também não tem saído, usado máscara, álcool gel, tudo mais direitinho recomendado pela Giuseppe. E a Vládia nos perguntaram o seguinte: beijo pra vocês, cheiro, fiquem com Deus. Quais os principais desafios que você tem enfrentado com o isolamento social? A primeira pergunta dele foi essa. Eu acho que o maior desafio que eu tenho enfrentado no momento, nesse exato momento de isolamento social, é porque o tratamento dos meninos teve que ser interrompido. E quem já acompanha o canal há bastante tempo sabe que o João ia operar. E no dia que foi autorizado a cirurgia, o governo pediu uma... como é que eu posso dizer? Eu esqueci o nomezinho que eles usam, que é tipo assim, as pessoas que já iam fazer cirurgia naquelas semanas não vão poder fazer. Então assim, tá sendo bastante complicado, porque eles já tiveram crise de asma e tudo, mas aí tanto a Secretaria de Saúde do município como de Iguatu já entrou em contato com a gente, tivemos consulta pelo telefone, nosso agente de saúde veio pra cá. Então acho que esse é o ponto do isolamento mais crítico aqui, né? E ele falou assim: como tem tratado sua saúde mental e dos seus filhos? O Giuseppe, ele é psicólogo e ele faz atendimento online, tá? Eu vou deixar o arroba dele aqui, @Giuseppe Psicólogo. Bom, eu tenho tratado minha saúde mental tentando não ficar o tempo todo lendo notícias ou pensando, né? Lógico que tem hora que quer dar uma surtadinha legal, até porque a gente fica preocupado com familiares. A minha mãe e a minha irmã não moram aqui na cidade e a gente se preocupa bastante, mas eu tenho pedido muito a Deus. Eu sei que talvez não era essa a resposta que você gostaria, mas eu não tenho um psicólogo no momento e eu tenho tentado me distrair, sabe, para não ficar pensando, principalmente porque afeta bastante os meninos aqui em casa. Eu acho. Beijo, Patrícia. A Patrícia é de Goiás e ela mandou a seguinte pergunta: qual o maior medo em relação ao futuro? Bom, essa pergunta é bem forte. O meu maior medo com relação ao futuro é de perder os meninos, né? Ou então de acontecer alguma coisa no meio aí do tratamento que eles não se saiam tão bem. Então eu tenho muito medo disso, de coisas que de um tratamento que a gente submeter eles não seja o certo e aí acontecer, né, alguma coisa mais. Você perguntou. Beijo, Jéssica. Beijo, Elô. Cheiro, pessoal da Paraíba aqui.
como está sendo este momento novo, como está sendo esse momento novo na sua vida como youtuber? Eu sei lá, tá sendo, às vezes é meio estranho, porque a gente, é engraçado, sabe? Quando a gente sai, que chega em algum lugar que a pessoa reconhece a gente, você é a menina lá do vídeo, não sei o que, é meio estranho. Mas é bem engraçado, eu gosto de compartilhar as coisas com vocês. Eu já compartilhava bem antes do YouTube, principalmente em relação aos meninos. Eu gosto de falar sobre isso, não para me vitimizar ou minimizar, pelo contrário, para levar conhecimento, para mostrar que crianças especiais com deficiências são capazes de nos superar muito mais do que a gente. A Raquel, que é iguatuense, minha amiga, tá lá em Fortaleza, mandou algumas perguntas. Obrigada, Raquel, cheiro, fica com Deus. Qual foi seu maior obstáculo diante do tratamento dos meninos e como eles reagiram com todo esse acontecimento? Bom, a primeira pergunta da Raquel é em relação ao tratamento. E o maior desafio que a gente teve, a gente tem vários, até porque, como vocês já sabem, como eu sempre falo, essa síndrome ainda está em estudo e às vezes nem todos os especialistas sabem a maneira certa de agir dentro daquele tratamento, né? E não existe um tratamento específico para doença, é tratado coisas que aparecem. E o maior desafio em cima da picnodisostose, além de não termos um número avançado de médicos e tratamentos, é a questão da distância, porque a gente mora em Iguatu e os tratamentos são sempre em Fortaleza, quase nunca tem em Juazeiro, só mesmo quando o banco de pesquisa chama a gente. E aí o nosso cadastro é na Faculdade de Medicina do Juazeiro, então a gente vai para lá, mas não sendo, a distância, questão financeira e a questão de não ter muitos médicos para isso. E os meninos, a gente dá muito suporte, sabe? A gente explica muito, a gente fala muito e não é porque é uma coisa difícil que pra gente é impossível. Então a gente deixa passar isso pra eles terem fé que vai dar tudo certo. Choramos. Em alguma vez você já chorou ao ponto de somente as crianças conseguirem te acalmar ou você evita chorar na frente deles? Obrigada pela outra pergunta. Sim, eu evito chorar na frente deles, assim como eu acredito que todas as mães evitam de chorar na frente dos filhos. Não, eu nunca tive uma crise assim de choro, de ter que os meninos me acalmar. Mas eu lembro que a Irlane falava assim pra mim, que no dia que o João quebrasse uma perna e doesse muito, quebrasse, né? Ele ia chegar ao ponto de falar algumas coisas que ia me magoar. E aí ela me aconselhava terapia e tudo mais. E na última vez que o João quebrou, que tem 2 anos e pouco, ele quebrou as 2 pernas e ele tava sentindo muita dor. E eu muito agoniada com ele naquela situação. O médico chegou e o médico vendo ele chorando, convulsionando, mas passando mal. João Pedro era bebezinho, tava com a gente nesse dia, foi uma agonia. Aí eu lembro que o João olhou assim pra mim, sabe? Que a gente se prepara pra essas coisas, porque, como eu já disse, né? Não tem como controlar. E aí o João olhou e falou assim, mamãe, por que você fez isso comigo? Nossa, nessa hora foi assim, ó, sabe? Uma facada, uma punhalada grande. E eu olhava assim pra ele, eu não aguentei, aí eu comecei a chorar. E eu lembro que a atendente viu assim minha cara, assim, que eu não tive resposta. E ela pegou assim no meu braço e me tirou de perto, porque ela viu que eu ia chorar, ela viu que eu ia desabar. E o Márcio ficou com ele, ficou o ortopedista, né, o traumatologista, o gesseiro, o Márcio, e a menina me tirou. E eu desabei. Aí quando eu voltei, o João falou assim, mamãe, me perdoa, não queria ter falado isso, mas foi, sabe, eu lembro disso muito. O que a Raquel fez foi, algum dia sentiu que ali seria o fim, tipo, você não teria opção diante do problema? E sim, quando o João tinha 7 meses, eu tive depressão pós-parto e foi os piores meses da minha vida, porque eu tinha que tomar sedativo e tudo. E o João começou a desenvolver uma coisa que no corpo dele foi bem diferente das outras crianças. Apesar que muitas das características do João
foram mais avançadas que em outras crianças. Isso quem diz não sou eu, o estudo é a doutora Erlane Marques Rodrigues, geneticista. E quando ele tinha 7 meses, ele tinha muitas convulsões. E aqui no interior as pessoas diziam que não era convulsões, era que quando a criança tá dormindo, ela sempre faz aqueles sustinhos, né? E eu via que o João fazia isso e ficava roxo. E aí eu lembro que a gente ficou no SEIB internado por 3 dias. E os médicos falaram que era hidrocefalia, então eles iam operar o João. E nesse exato momento eu perdi o contato com a minha família inteira. Por conta dos aparelhos, né? Foi cortado a transmissão de sinal. E eu tava lá, eu tava meio sedadona, meio paradona. E o João entrou pra fazer um exame, tomou um sedativo. E a minha mãe entrou. Assim, sabe como Deus prepara as coisas tudo? A minha mãe entrou. E quando a minha mãe entra, a enfermeira viu ali que o momento tá ficando bem crítico. E eu não conseguia reagir como hoje eu reagiria diante da situação. E pediu pra que eu saísse. Quando eu saí, eu senti, sabe, que o João não tava bem. E eu comecei a chorar. E aí, eu chorei e foi naquele momento ali que eu senti que o João ia. E eu só pedi a Deus para que ele voltasse. E quando eu entrei na sala, eu lembro como se fosse hoje. Quando eu peguei assim no trem, que eu abri, tava todo mundo em cima do João com desfibrilador. E a minha mãe chorando, meu neto. E quando eu fiz isso, que eu disse, João, ele voltou de uma vez, assim, sabe? Ele voltou e todo mundo ficou... Aquele momento ali pra mim foi o... Eu pensei, sabe, que eu não ia mais ter ele. Bom, a pergunta de agora é da Leide. Leide.kiel é o arroba dela, ela também tem canal aqui no YouTube. O que te motiva a gravar vídeos para o YouTube? Beijos. Beijo, minha princesa. Bom, o que me motiva a gravar os vídeos para o YouTube, além de eu ter recordações do futuro de vários momentos da nossa vida, vocês, né? É muito bom interagir com vocês, a gente dá risada. Eu gosto muito disso. Então, o que me motiva é isso, é eu ter recordações, é eu compartilhar, é eu ficar perto das pessoas, mesmo distante. Eu gosto, a Daiane mandou a seguinte pergunta pra mim. Qual o maior sonho de João Vitor e de João Pedro? Qual a comida preferida de vocês? Qual o maior medo? Quem mais eles admiram? E qual profissão eles querem seguir quando crescer? Bom, antes disso, eu perguntei aos meninos, eles não querem aparecer, então eu vou responder. O maior sonho do João Vitor é conhecer a Disney e o Pedro é conhecer o Lucas Neto. Mas esses são os sonhos deles, né? Então, os sonhos deles são esse. E a comida preferida do João Vitor é arroz com ovo e pizza. E do João Pedro, normalmente é sorvete e ele gosta muito de baião mole. Tanto ele como o João Vitor. Qual o maior medo de vocês? Os meninos, eles têm medo de ficar sem a gente. Foi o que eles falaram, de ficar sem a gente. E do escuro. Quem mais eles admiram? Eu acredito que quem mais eles admiram deve ser entre eu e o pai. E eles admiram bastante a gente. E não tem preferido não, mas tipo, de quem eles são mais apegados, o João é a mim e o Pedro o pai dele. E o Pedro, quando crescer, vai ser médico veterinário e o João disse que vai ser bombeiro. A Daiane, o arroba dela é esse daqui, tá? Sigam lá o Instagram dela, colocou lá na comunidade do YouTube. Amiga, gostaria de saber qual é o seu maior sonho? Beijo. Beijo, Daiane. Beijo, Rafa. O meu maior sonho, assim, tirando as coisas dos meninos, né? Lógico, de ter um tratamento de qualidade, tudo. O meu maior sonho é ter minha casa própria, de construir, sabe? Do alicerce, ver crescer, é o meu maior sonho. E eu sonho com isso há muito tempo. E espero que Deus consiga me dê a oportunidade de realizar isso. Beijo, marido. Ele colocou.
Olá, existe mais pessoas na família com a síndrome ou vocês conhecem outras pessoas? Não, a gente não tem outras pessoas na família com picnose. Pelo menos assim, até o grau primo, né? Até os primos não. E a gente conhece várias outras pessoas. Graças ao canal e graças ao Instagram, a gente conseguiu reunir algumas pessoas. E aqui na minha cidade tem um. E a gente tem contato. Essa pergunta também veio lá do Instagram. Foi a Vanilda. Vanilda era aqui do Iguatu e não está morando aqui no momento. Mas ela tem uma princesa linda, a Ingrid. Beijo, princesa da tia. Deus te abençoe com muita saúde. A Vanilda perguntou: você teria coragem de ir embora com a sua família para outro estado? Sim, eu teria, apesar de gostar muito aqui do interior do estado do Ceará, eu não me vejo morando em outro lugar, mas eu teria sim, se fosse para dar uma qualidade de vida melhor para eles e tratamento, sim, eu iria embora com eles, mas a gente pretende ficar por aqui. O Fagner mandou a seguinte pergunta, beijo. Ele mandou a seguinte pergunta: qual a hora mais prazerosa e a que te dá mais aflição em relação aos meninos? Bom, a hora mais prazerosa é quando eles alcançam alguma meta, sabe? Eles cumprem algum obstáculo. Eu fico toda orgulhosa por eles. E a hora mais assim de aflição é quando eles têm as crises à noite e a gente fica sem muito saber o que fazer com relação, sabe? Quando eles têm as apneias, a gente fica meio, sabe, empilhado. O arroba da Lara.Raquel perguntou, siga aqui o Instagram dessa princesa gremista maravilhosa, cheiro, minha princesa. Ela colocou: conte-nos sobre teu canal no YouTube e quando começou e por que começou. Bom, o meu canal aqui no YouTube tem de tudo um pouquinho, como eu já falei, vou deixar linkado aqui, outro Tata Responde. Ele começou porque a minha mãe pediu pra gente fazer um canal, ela queria acompanhar mais os meninos e ela sempre falava, mas eu não tinha celular pra gravar. Então esse celular aqui foi o meu presente de 30 anos, ela me deu no Dia das Crianças, porque eu sou a eterna criança dela. E aí ela falou assim: eu quero que você grave tudo igual você manda pra gente. Aí eu comecei o canal. E no início eu sempre falava assim pra mãe que eu queria ter um canal pra falar especificamente só sobre síndrome, sobre essas coisas. Mas tem uma galera aqui bem pesada, sabe? Que gosta de vir pesado em cima. E aí a minha mãe falou: fala sobre tua vida, fala sobre vocês, mostra sobre quem vocês são, os objetivos de vocês, mostra a realidade de vocês. Mesmo na simplicidade, mas é isso que acontece aqui no canal. Então a gente tem vários momentos. Muitas vezes eu evito de colocar sobre quando os meninos estão com crise, algumas coisas assim, ou então eu gravo, deixo aqui no canal retido e aí depois que passa a situação eu vou e lanço pra vocês. Porque às vezes a gente já não tá bem, aí a gente bota uma coisa e a pessoa vem, né, atacar a gente, aí fica mais, apesar que hoje não mais, graças a Deus, teve uma galerinha que vinha pesado no iniciozinho do canal, mas agora não vem, né? Mas acontece, quando a gente se expõe é assim mesmo, tem gente do bem e do mal. E ele começou assim, ele começou por um pedido da minha mãe, por incrível que pareça, todo mundo acha que era eu que queria me exibir aqui, mas não, foi um pedido da minha mãe. Ela adora, gente, porque ela consegue acompanhar os meninos, e aí fica gravado aqui e tudo. E foi assim que começou o YouTube. E aqui rola de tudo, sabe? Rola diversão, já rolou chororô, apesar de eu não gostar muito de colocar assim, eu esqueci o nome dele, esqueci de anotar o nome dele. Ele falou: gostaria de saber quantos anos de diferença dos meninos e se você tem mais filhos ou pretende ter mais filhos. O João tem 9 anos hoje e o Pedro tem 5, né? Então são 3 anos e alguns meses de diferença, não é 4 por causa dos dias e tal, mas são quase 4 anos de diferença. Eu não tenho outros filhos, apesar de, assim, no passado eu ter tido muita vontade de ter mais filhos, mas aí quando vem a síndrome e a gente coloca tudo, né, os pontos nos is, e filho não é brincadeira, né? Não dá pra gente brincar, tô cansadinha, tô sem condições, não é assim que funciona. Filho é uma coisa muito séria.
E o Márcio, ele não tinha vontade de ter filhos. Eu sempre tive, mas ele não tinha. E aí eu acho que 2 é um número muito bom. Talvez se não fosse por conta da síndrome e tudo, eu até tentaria ter mais outro filho. E sim, eu tenho outro filho de 4 patas, que é a Flor, que é a minha menina. Não tenho mais filhos por conta da picnodisostose. Como ela é autossômica recessiva, todos os meus filhos com Márcio nasceriam com a síndrome em graus diferentes ou não. Aí ia depender da probabilidade, né, da nossa sorte. E a gente optou em fazer a laqueadura das trompas. Então eu fiz a laqueadura já que eu ia passar por um parto cesáreo. Eu aproveitei e já fiz logo a laqueadura. Bom, e todas as perguntas foram essas. Obrigada ao pessoal que respondeu lá na comunidade do YouTube, no Instagram, lá no Facebook. E também o pessoal que me respondeu pelo WhatsApp. Eu agradeço muito, todas as perguntas foram incríveis. Muito obrigada, espero que vocês gostem, né? Se você gostou desse tipo de vídeo, deixe o teu joinha aqui para poder ajudar a gente. Se vocês puderem ajudar a gente com os algarismos do YouTube, colocando aqui embaixo nos comentários um ponto, um emoji, qualquer coisinha já serve pro YouTube entender. Obrigada a cada um de vocês que fazem parte dessa imensidão de seguidores e amigos aqui no YouTube e lá no Instagram. Sejam todos bem-vindos os novatos aqui, tá bom? Eu sou a Tatá. E se você tiver mais alguma dúvida, quiser perguntar mais alguma coisa, eu prometo que eu vou ler todos os comentários aqui embaixo. E aí, no decorrer dos outros vídeos, a gente responde também. Ou então eu faço mais um outro vídeo, tá bom? Então, muito obrigada por você assistir a gente até aqui. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!